falar um pouquinho sobre o cansaço. Porque esses dias nós tivemos aquele evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Então, vira e mexe, você encontra as pessoas nessa correria da vida, e aí a pessoa com aquela cara assim: ai padre, estou cansada. Aí você encontra com outro: ai padre, estou cansado, viu? Aí outro, você chega: ai padre, não quer um pouquinho de cansaço não? Aí não tem para onde correr, né? Então o que está acontecendo com as pessoas? Que cansaço é esse que está tomando conta do mundo, da humanidade, das famílias, né? Cansaço. Então assim, nós podemos falar de 4 cansaços, 4 tipos de cansaços. O primeiro é o mais nítido, vamos começar assim, em ordem crescente, vamos dizer assim. O mais visível é o cansaço físico, está na cara da pessoa, não precisa nem ela falar nada. Você está com a cara de cansado, hein? Vou te contar. Dormiu bem hoje não? Então é o cansaço físico. Muita gente hoje está sofrendo desse peso, desse fardo, cansaço físico. Aí poderíamos falar de um segundo cansaço, que é o cansaço mental, no cérebro. O cérebro cansa. E muita gente hoje está cansada. Mas eu não trabalhei tanto, eu não peguei no pesado, mas eu estou sentindo um cansaço, minha cabeça parece estar pesada. É o cansaço mental. Terceiro cansaço é o cansaço emocional, é o cansaço psíquico. Quando as nossas emoções estão desordenadas, descompensadas, a gente também vai sofrendo desse cansaço. As pessoas ansiosas, as pessoas que às vezes não conseguem dormir, se bem que o dormir às vezes está ligado ao mental também, o cansaço mental. Mais o que? Aquela pessoa que às vezes tem uma pilha de nervos, irritadiça, qualquer coisinha te tira do sério. É esse cansaço emocional, esse desgaste. E o quarto cansaço, o cansaço espiritual. Então o físico, como eu já falei, né, o mais visível. E o mais talvez difícil da gente perceber é o espiritual, porque é na alma. A alma cansa. E aí então, falando brevemente, né, porque esse aqui, hoje eu estava meditando sobre isso, esse aqui dá um livro. Ah, se eu tivesse tempo de escrever um livro, né? Cada capítulo dedicar a um tipo de cansaço. E as terapias, né, para cada um deles. Mas primeiro cansaço físico. Aqui só vou falar vamos dizer, talvez o principal do cansaço físico. Nós não estamos mais respeitando os nossos ciclos naturais. Esse é o problema das pessoas hoje. O que a gente fala de ciclo natural? O que é ciclo natural? O mundo e a vida como Deus fez, como Deus criou. Por exemplo, o dia tem 24 horas. Só que dessas 24 horas tem o dia e tem a noite. E Deus é sábio no que Ele faz. O dia foi feito para fazer as coisas e a noite foi feita para dormir. O cérebro funciona assim. A luz ele ativa, ação, atividade, ele trabalha. Escuridão, ele vai repousar, ele vai dar sono. E hoje tem gente invertendo tudo isso. Troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Você não sabe mais quando. Por exemplo, tem gente que vive trancado, é dentro do escritório. Você perde a noção
do dia e da noite, porque todo momento está claro, você está na luz artificial. Então as pessoas não dormem o tempo que precisavam dormir, que é de 6 a 8 horas por dia. Isso, gente, é uma lei natural que você precisa respeitar. E quando você não respeita, prepara que você vai desandar. Vai desandar na sua saúde, vai desandar na sua mente e vai desandar no seu psicológico. Por que existe o sono? Para a gente perder tempo? Não. O sono, ele é importantíssimo para o seu corpo fazer todo o processo de limpeza, faxina, higiene, os seus hormônios, os seus órgãos, os neurotransmissores vão começar a fazer tudo aquilo, né? Mas você precisa estar dormindo para que isso aconteça. E o sono tem as fases. A fase mais profunda, que é o sono REM, que é mais ou menos 30% do nosso tempo de sono. É nesse tempo que a mágica, vamos dizer assim, acontece no nosso corpo. Para você vai acordar bem disposto, saudável, com saúde, para trabalhar, atento, a memória boa. Mas se você não tem isso, se você não respeita o seu horário de sono, seu ciclo de sono, aí não adianta. Vai vir o cansaço, sim, Senhor. Então falamos do dia. Semana. A semana tem 6 dias para trabalhar e 1 dia para descansar. Isso está na lei de Deus. Terceiro mandamento da lei de Deus. Não brinquemos com os mandamentos de Deus. Ah, mas eu sou obrigado a trabalhar no domingo. Então você vai tirar 1 dia da semana que vai ser o seu domingo. Mas você tem que tirar. E tem que ser dia para descansar. Não é o dia para você aprontar e bordar para ficar mais cansado que se fosse um dia normal. Não. Aí desgramou tudo. Porque isso é da natureza. A gente foi criado para viver nesse ritmo. Aí vem o ano, né? O ciclo também anual, que é o quê? Você trabalha 1 ano, você tem que tirar, você tem direito, uma vez por ano, a 30 dias. Vai desestressar, vai passear, vai fazer um lazer, vai dedicar uma leitura, vai fazer o que você tiver vontade, vai sair da sua rotina. Ah, padre, eu não tiro direto. Tudo bem, 15, sei lá, 4 semanas ao longo do ano, mas você precisa respeitar isso. Conheço um monte de gente aí se fazendo de mártir, inclusive padre. Tem 10 anos que eu não sei o que é tirar uma férias. Fala isso de boca cheia. Depois surta, depressão, aí querendo se matar, não sabe por quê. Olha a onda de padre se suicidando. Por quê? A conta chega. A gente não é uma máquina. A gente é de carne e osso. Isso vale para todos. Eu falo pelo meu pai um homem que nunca tirou uma férias, a vida foi trabalhar, 65 anos, não, ele não tinha 65 ainda, menos 65, já tem acho que uns 5 anos que isso aconteceu, 65, a conta chegou, que foi a depressão, uma depressão profunda, que meu pai ficou irreconhecível, não tinha força para levantar da cama, não conseguia dormir, base de remédio pesado, você chegava para conversar com ele olhar distante no horizonte, eu olhava e esse não é meu pai nunca foi assim, mas é a doença, é a depressão. E foi porque o excesso, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, deu um curto-circuito no cérebro, uma pane, travou. Então nós precisamos, por amor, porque Deus quer o nosso bem. Então cansaço físico,
estejamos atentos ao nosso tempo, à organização do nosso tempo, às nossas prioridades. Cuide do seu corpo, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação, né? Não queira, né? Tem coisa que a gente tem que chegar e falar, isso aqui não dá, isso aqui eu não posso, porque eu não vou conseguir dar o meu melhor. Tem que saber a hora de dizer sim, tem que saber a hora de dizer não, tem que saber a hora de parar, para que você possa, o seu viver, o seu servir, o seu amar, ser de qualidade. Porque senão vai chegar um momento que não vai ser mais. Cansaço mental, ligado ao sono, aquilo que o padre falou, né? A gente tem que respeitar os ciclos. Hoje muita gente não consegue dormir. O que acontece? Celular, o cérebro da gente fica assim, ó. Redes sociais, não só o vício, o povo está viciado no celular, mas o que? O brilho da tela, as ondas eletromagnéticas que têm radiação, isso afeta o nosso cérebro. Essa mania de dormir com o celular do lado da sua cabeça, e aquilo só onda eletromagnética, radiação, passando pelo seu cérebro. Isso é um perigo, gente. Então tudo isso vai fazendo o nosso cérebro ficar hiperestimulado. E a gente quer sempre ter um barulho, uma musiquinha, assistir alguma coisa, uma imagem. Como é que o cérebro desliga para dormir? Então a gente tem que, claro, você não vai jogar fora, você precisa, né? Virou uma extensão da nossa mão o aparelhinho, mas tem que começar a domar isso aí, disciplinar isso aí, né? O sono é uma coisa assim que a gente vai descobrindo assim, você vai criando uma espécie de um rito preparatório, que você vai se desligando as coisas vão ficando mais silenciosas, as luzes quanto menos melhor, um momento de oração, uma meditação, um terço que você vai rezar, mas tudo aquilo que já vai te convidando a esse recolhimento, e aí então o sono. Cansaço psicológico, cansaço emocional. O nosso cansaço emocional vem justamente também de todo esse excesso de preocupações, de angústias. Vivemos a pandemia, e a pandemia trouxe consigo muitas outras coisas. Problema financeiro para muitos, desemprego. E tem gente que assim ficou, mesmo que a pandemia passou, a pessoa ela ainda está naquela neura. Tem medo de tudo, tem medo das pessoas. É álcool gel toda hora. Tem medo de sair de casa. Como se ainda estivesse assim, né? Todo mundo morrendo, plena pandemia, fica em casa. Tem gente que não conseguiu ainda, né? O trauma, o choque foi tão grande. Então, todas essas notícias ruins, essa brigaiada política, o mundo dividido, a religião dividida, tudo isso vai gerando esse cansaço emocional, as emoções também vão ficando a aflorar, a ansiedade. Quantos jovens, adolescentes, crianças, depressão, automutilação, tendência suicida, quanto sofrimento, minha gente. Então o cansaço emocional você precisa cuidar das suas emoções, e é o caminho do perdão, o caminho de ter uma vida de oração, o caminho de conhecer o seu temperamento e o temperamento com quem você convive. Vocês sabem que existem os 4 temperamentos.
Então a gente precisa conhecer o nosso e do marido, da esposa, do filho, da filha, dos seus pais. E tudo isso vai nos ajudando a um processo de autoconhecimento, e quanto mais a gente se autoconhece, a gente aprende a se relacionar consigo mesmo e com o outro. E aí a gente vai dando passos na superação desse cansaço também emocional. E por último, o cansaço espiritual. O que mais causa o cansaço espiritual é o quê? Isso aí vocês têm que saber. Pecado, né? Espiritual, pecado. Na alma, pecado. Pecado pesa. Então o pecado, ele, ainda mais se a gente vai acumulando, juntando, você vai pesando. E isso então é esse cansaço espiritual. Mas além do pecado, existe também o quê? As contaminações. Que aí pecado é aqui, é dentro da gente, é de dentro para fora. Jesus já falou que os males nascem no nosso coração. A maldade, a cobiça, a ganância, o adultério, o roubo, os assassínios, não é de fora para dentro, nasce do nosso coração para fora. Mas a gente também tem que estar esperto, porque existe coisa de fora para dentro que pode nos contaminar, contaminações espirituais, maldições. Por isso que a gente tem que estar na graça, na vida de oração e nos sacramentos, que isso vai nos blindando contra tudo isso que às vezes vai nos pesando, oprimindo o ser humano, oprimindo a pessoa. A gente atende, e aí a pessoa começa a falar, e aí você vê que nunca é uma coisa só. Às vezes a pessoa ela vem, né, com sintomas, coisa ali que ela fala, e você, poxa vida, isso aí é emocional. Mas aí você começa a puxar, não, mas tem também espiritual. E às vezes vice-versa. A pessoa vem na cabeça dela que ela tem um mal, que ela tem um malefício, que ela quer ser exorcizada, logo de cara. Aí a gente vai conversando, a gente vai mostrando, e a pessoa começa a perceber, não, você precisa de cura interior. Você tem emoções mal resolvidas, você precisa de perdão. Você precisa de acompanhamento psicoterápico. E junto a isso, claro, um caminho buscando um processo de libertação espiritual. As coisas muitas vezes elas não são assim, estanques, cada um numa gavetinha. Não, uma coisa se mistura com a outra, uma coisa, porque nós somos um só. Tudo em nós está integrado e uma coisa afeta a outra. Para o cansaço espiritual, a gente sabe. Em primeiro lugar, é estar com a confissão em dia. Estar com a confissão em dia. A irmã Zélia dizia, né, muitas vezes assim, do poder da confissão lá no retiro que eu participei. Gente que estava assim manifestada. E não tinha o padre exorcista, que o padre exorcista tem que ter a delegação, tem que ter a autorização do bispo. Mais um sacerdote que não tinha, mas ele era sacerdote. E aí simplesmente dele impor as mãos e dizer as palavras da absolvição da confissão, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabou. Na hora parou. Por quê? Porque a confissão ela é sacramento. Então o mal que existe na alma, ali ele é quebrado. Ali ele cai por terra. O exorcismo, né, por mais que seja uma coisa assim chamativa e tal, é um sacramental. Está abaixo da confissão que é um sacramento. Então, estar com a confissão em dia. E além de estar com a confissão em dia, a gente estar revestido de tudo aquilo que a igreja coloca como auxílios
da graça de Deus, sacramentais que nos ajudam a viver essa proteção divina, intercessão de São Miguel Arcanjo, escapulário de Nossa Senhora, medalha de São Bento, a medalha milagrosa, a água e o sal exorcizados, as orações de libertação, a oração com a palavra de Deus, os salmos de libertação, tudo isso que vai nos ajudando a vencermos e a estarmos firmes no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, coloque a mão no seu coração nesse momento, curvemos a nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor esta graça, seja qual for o teu cansaço. Se eu te perguntasse hoje, qual dos 4, já estou até vendo, tem gente falando, padre, dos 4, mas seja qual for, peça a Jesus: Senhor, venha ao meu encontro hoje, pelo poder da Santa Eucaristia, e tira de mim esse cansaço, alivia, Senhor, como o Senhor disse na tua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus não explicou qual dos cansaços, então é qualquer um. Jesus prometeu qualquer um dos seus cansaços. Se você quiser, se você desejar e pedir de todo o teu coração, Ele virá e Ele te trará um renovo, Ele te trará um reerguimento, Ele te trará um fortalecimento onde você sente que as tuas forças estão faltando. Vai pedindo isso ao Senhor, Senhor. Vem com o teu poder, vem com a tua misericórdia. Senhor, eu me sinto tão fraco. Senhor, as lutas têm sido tão difíceis na minha vida. Senhor, eu preciso de Ti, mais do que o ar que eu respiro, mais que a minha própria vida, mais que tudo que eu mais amo, eu preciso de Ti, Senhor. Por isso, eu clamo a Tua misericórdia. Vem, Senhor, tende compaixão. Eu me coloco aos pés da Tua cruz. Lava-me, Senhor, a minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu corpo, no Teu sangue, Jesus, no Teu sangue precioso.